Eu acho que agora vai. Acho que agora vai. Agora foi, deu certo. Tudo bem com vocês? Que boa live com o pastor Thiago Santos, foi muito bom, muito bom. Nós não conseguimos nos despedir ali porque deu 59 minutos e 59 segundos, mas fiquei muito feliz de conversar com ele. Que Deus o abençoe. Os vídeos de ontem, eu ainda não tinha falado, de segunda e de ontem já estão lá no canal no YouTube, e os de hoje entram amanhã, tá bom? Ó, o Daniel tá aí, ó. Abraço, Daniel. Mandei mensagem pro Iago, ele disse que estava na área, com a melhor internet do mundo. Ei, Iago. Internet tá um caos, cara. Deixa eu ver se o Iago tá por aqui. Iago, se você estiver aí, manda um oi. Ó, Carol de Salvador. Eu vi alguém que colocou aqui Angola. Nós temos muitos irmãos da África que nos acompanham. Bora, Iago. Alguém comentou. O Iago já fez filme, tem um curta, se eu não me engano, lá no canal do Dois Dedos. Vocês precisam acompanhar. Não apareceu pra mim. Oxi. Quando que vai ser o Paulo Júnior? Quinta-feira. Amanhã, né? É isso mesmo. É amanhã. Rapaz, eu não tô sabendo nem que dia é hoje mais. Faço as perguntas por aqui? Não, tem um link na bio do perfil aqui no Instagram, que você manda sua... Agora apareceu. Que você manda a sua pergunta. Rapper, teólogo, ator, pastor e... Ei, rapaz. Acho que agora deu. Fala, homem. Olá. Sua internet tá boa, hein? Olá, todo mundo. Como estão as coisas por Dizem aí? que é internet de padaria. Não sei se é fato. Eu sou uma fraude. Eu sou um youtuber que não tem uma internet de vergonha. Eu ia comentar isso, é uma vergonha, estamos né? todos quarentenados. Não, vergonha, cara. Mas eu não tenho culpa se eu moro no fim do mundo, né? Eu moro na saída da cidade, aqui eu já tentei, já liguei para todas as operadoras, já falei com todo mundo, já tentei tudo. Eu tenho a melhor internet que me é disponível, que é uma porcaria. Então, fazer o quê? É o que temos, Mas né? hora para eu me mudar. Hora para eu me mudar. E aí, se Deus quiser, eu vou para uma casa melhor. Com certeza. Como tá a Isa e a bebê? Cara, tá todo mundo bem, todo mundo quarentenado aqui, vivendo a vida pastoral trancado em casa, o que é muito ruim, não poder tá com os irmãos, né? Então é aconselhando por WhatsApp, consolando por ligação, pregando por webcam, né? Não é aquilo que a gente gostaria, mas é o que está disponível por enquanto. Então, lamentar a ausência, a distância,
mas nos esforçarmos em continuar servindo e ajudando como a gente pode. A Catarina está bem, a Isa está bem, graças a Deus. Que bom. Muito obrigado por aceitar participar do PNO mais uma vez. Você já respondeu em outras oportunidades. A honra é minha. É uma alegria. E queria vamos ao poder que participar interessa. mais. Eu estou enrolado demais. Um pouco. Vamos se dizer que é um pouco. Vamos ao que interessa. O povo quer saber o que Iago Martins pensa sobre algumas coisas. Já adianta ao Vocês pessoal querem que muito, não. Já adianta ao pessoal que não tem muita treta. O PNO é um canal de um pouco mais de paz. Mas Amém. nós vamos responder algumas coisas boas essa noite. E a primeira pergunta seria: é pecado acreditar na própria capacidade, acreditar que vou conseguir realizar alguma tarefa? Essa pergunta é muito legal, porque geralmente a gente atrela humildade com diminuir a nossa própria capacidade de realizar algumas coisas. A Norma Braga tem desenvolvido uma pesquisa muito boa acerca da idolatria como oscilação da autoimagem, de que o orgulho ele não só é olhar para si no nível elevado, mas também se manifesta em olhar para si no nível muitas vezes inferior àquilo que é verdade. Romanos 1 vai colocar o idólatra como alguém que arrasta a barriga no chão para adorar seres animalescos, né, e répteis. A gente se diminui na idolatria também. O orgulho também leva a gente a declarar que ou a gente é Deus ou a gente é nada. Essa é a tese da Norma Braga, que é maravilhosa. A gente vai lendo Paulo, e Paulo ele parecia ser alguém muito convicto daquilo que ele sabia fazer, daquilo que ele podia fazer. Ele não era alguém que gostava de falar das próprias capacidades e habilidades. Quando ele precisa validar o seu ministério através de expor as suas capacidades, aquilo que ele fez, ele diz que fala como um louco. Então, é um ato de loucura ficarmos expondo demais aquilo que a gente faz ou tem ou pode desenvolver. Mas Paulo era um cara muito convicto das próprias capacidades. Paulo era convicto das próprias crenças. Quando Paulo está lidando com o orgulho, com os coríntios, com o povo de Corinto, o que ele faz é não é dizer que eles deveriam diminuir a própria autoimagem, mas que eles deveriam ter uma autoimagem baseada naquilo que Deus revelava acerca deles. Então, a gente deveria ter um conhecimento do Senhor, ter um conhecimento de Deus que revelasse de fato quem nós somos. Por isso que Calvino, escrevendo nas suas Institutas, fazendo alusão a Agostinho, vai dizer que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos. Então, entender as próprias capacidades não nos faz orgulhosos. Entender que Deus nos dotou da habilidade e da capacidade faz com que sejamos orgulhosos. Eu acho que a grande arma contra o orgulho, quando a gente identifica as nossas capacidades, é entender que nossas capacidades não são autônomas. Nós não temos capacidade de fazer nada por nós mesmos. Paulo pergunta aos coríntios, quem vos fez sobressair? Ele não nega que alguns sobressaíam, mas ele nega que eles sobressaíssem por si mesmos. Ele diz, o que é que vocês têm que vocês não receberam? E se receberam, porque agem como se não tivessem recebido. O pecado está em achar que as nossas capacidades não são recebidas. São autônomas, são autogeradas, são frutos do nosso mero esforço. Quando, na verdade, sim, a gente pode reconhecer nossas próprias capacidades e habilidades, entendendo que elas não vêm de nós. Elas são dadas graciosamente pela mão do bom Deus. Iago, como enxergar o amor de Deus em meio às crises pessoais? Eita! É conseguindo ver para além do que a gente sente. É importante que a gente consiga ser guiado por convicções mais do que por sensações. No meio das crises pessoais, a gente acaba sentindo muita coisa. A gente tem uma sensação de abandono, a gente tem uma sensação, às vezes, de isolamento. A gente sente que Deus não nos ouve. Como é que a gente lida com o que a gente sente, né? Muitas vezes o que a gente precisa é lutar na esfera das convicções para que elas nos façam sentir outras coisas. A gente precisa confiar no que diz a palavra de Deus. E é aí que mora a fé. Fé pode ser traduzido tranquilamente por confiança. Ter fé em Deus é ter confiança em Deus. É acreditar. E acreditar não é só acreditar que Ele existe. É acreditar que Ele é bom. É acreditar que Ele é galardoador, segundo Hebreus capítulo 11. É acreditar
que ele está aí para cuidar de nós. Então, quando as crises chegam e a gente sente contra as nossas crenças, é um tempo de fortificar as nossas crenças para que elas moldem os nossos sentimentos. Então, no meio das crises pessoais, é hora da gente voltar para a palavra, da gente voltar à oração, da gente voltar à comunhão dos santos, da gente receber encorajamento e apoio, da gente confessar as dificuldades, as lutas e os pecados para quem pode nos ajudar a consolar o nosso próprio coração, para que então aquilo que a gente sente possa ser moldado por aquilo que a gente crê. Nós, de novo, não somos guiados por sensações, somos guiados por convicções. Ainda que você sinta algo muito ruim dentro de você no meio das crises pessoais, você se sinta abandonado, se sinta sozinho, se sinta perdido, entenda, você crê em algo diferente. Se você fortifica as suas crenças através da escritura, de bons sermões e de vida de igreja, as suas crenças podem moldar os seus sentimentos. Então é uma guerra interior, é uma guerra dentro dos nossos corações para que a gente continue acreditando mesmo quando a gente não sente. Até que as nossas crenças moldem e afetem os nossos sentimentos, até os nossos sentimentos voltarem à normalidade no meio dessas crises. Crenças firmes nos ajudam a manter os sentimentos fortes durante momentos de dor e de dificuldades pessoais. Pô, como não só de interpretação bíblica vive o PNO, uma pergunta sobre relacionamento, né? Eita! Quais evidências de maturidade tem que existir em um casal para que eles se casem? Isso é muito legal. A Bíblia não fala tanto acerca de pré-requisitos ao casamento. A gente não encontra um passo a passo para o curso de noivos, nem no Antigo nem no Novo Testamento. Mas existem alguns princípios gerais que são fornecidos na Escritura acerca do que se espera de um homem e de uma mulher dentro do casamento. A gente sabe que é esperado que o homem vai ser o pastor do seu lar, o líder da sua casa, alguém que vai ter a missão principal de provisão sobre a família e de cuidado espiritual. Ele vai ter que ser alguém que é um líder sacrificial disposto a morrer pela santidade da sua esposa, que vai ajudar a guiar, cuidar, proteger e sustentar os filhos. Então se espera que o homem que vai entrar no casamento seja alguém dentro dessa jornada. Eu não digo que ele tem que ser alguém pronto, porque pronto nenhum de nós está, mas dentro dessa jornada de se tornar esse homem, de se tornar alguém cada vez mais sacrificial, alguém cada vez mais amoroso, alguém cada vez mais provedor, alguém cada vez mais entregue nessa batalha da hombridade e do cuidado sobre a sua própria família. A gente nunca vai encontrar alguém pronto, as moças vão morrer sozinhas se estiverem procurando um homem já totalmente pronto para esse tipo de ministério, porque nenhum de nós é suficiente para essas coisas, mas precisamos encontrar pessoas engajadas nessa jornada. O mesmo envolvendo as mulheres. O que é que se espera das mulheres no casamento? Que sejam auxiliadoras idôneas, que sejam submissas à liderança de seus maridos, que representem justamente o amor da igreja para com o seu marido. As mulheres precisam estar entregues a essa jornada, de saberem ser lideradas, de saberem prestar auxílio fiel, de poderem cuidar amorosamente da sua própria família. De novo, os homens vão morrer sozinhos se estiverem procurando mulheres prontas. Elas estão em uma jornada. Você precisa encontrar pessoas que estão engajadas nessa jornada. É importante que a família seja guiada no caminho do Senhor. Então, se isso tudo é feito para Deus, é a igreja e é Jesus sendo representados no papel da mulher e do marido, é importante que você encontre fé genuína e real na pessoa que está do seu lado. Que você encontre pessoas no caminho do arrependimento e da fé. No tempo que eu tenho passado aconselhando casais, como pastor, sou um pastor muito jovem, tenho um casamento muito recente, eu estou casado há 6 anos, mas acaba que nesse ministério de aconselhar casais e de ouvir dificuldades de casais até há muito mais tempo do que nós, de casado, o que a gente encontra é que certamente o atributo mais necessário para uma família sólida é arrependimento e fé. São basicamente os atributos naturais e mais centrais da salvação. Um marido, uma esposa que se arrepende, um marido e uma esposa que tem fé em Jesus, é em tese tudo o que você precisa. Tem que ser, esse é o centro, esse é o núcleo dos nossos relacionamentos. Um marido que não se arrepende vai ser a pior desgraça para a sua vida. Uma esposa que não tem fé vai ser a pior desgraça para a sua vida. Sem uma vida genuína em Jesus, não flui mais nada. Então eu procuraria isso. Quando ele é repreendido, ele se arrepende? Quando ela é repreendida, ela se arrepende? Quando ambos estão face a face com o pecado, fé cresce para que eles possam, então, se aprofundar cada vez mais
no relacionamento com Deus? Esses seriam os primeiros traços que eu procuraria em alguém para estabelecer um relacionamento. Quais conselhos você poderia dar, e essa pergunta eu acho que você já deve ter passado por isso, para um cristão que sofre de esgotamento mental? Rapaz, esgotamento mental. Isso é um assunto um tanto recorrente na minha vida de um ano para cá. Né? Tenho pensado muito nisso e tentado mudar muito os meus hábitos e meu próprio jeito de viver por causa disso. Passei recentemente por algo parecido com isso e eu tenho tentado cada vez mais mudar minha rotina, mudar meu jeito de viver para poder não cair mais nesses períodos de esgotamento. Eu acho que existem muitas práticas que podem ser adicionadas à vida para lidar com isso, conhecer os próprios limites, lembrar que nós só trabalhamos dentro da energia e da força que a graça nos dá, da gente não depositar no trabalho nosso senso de identidade, de valor, entender que nós não somos o que nós produzimos, ter limites para as nossas passadas de limite, né? Entender que eu posso andar acima do limite da via, mas eu nunca posso andar acima do limite do motor, né? Nós, como pessoas engajadas no ministério, acabamos tendo que constantemente passar de limites daquilo que é sóbrio, daquilo que seria prudente, né? Mas o ministério muitas vezes é um ambiente de imprudência por amor, né? A gente precisa passar de alguns limites pelo serviço da igreja. Nós não somos profissionais, dizia o John Piper, né? O nível de sacrifício e de engajamento que se espera de um pastor não é o que se espera de um profissional se entregando a um trabalho normalmente. É um engajamento de vida, de alma, de relacionamento. Só que até essas passadas de limite precisam de um limite, que é para a gente não entrar num nível em que a gente quebra e acaba não sendo mais útil para o serviço da igreja. O termo americano, né, burnout, é um termo que significa, né, tem um significado muito profundo. É queimar até o fim. E se você queima até o fim, se você esgota, o que é que você vai ter para dar? Não é? Se você não tiver nada para dar, então você, que poderia continuar sendo útil a longo prazo, queimou tudo muito rápido, não teve tempo de regenerar as forças e não pôde estar lá para servir a comunidade. Então, os conselhos que eu daria seria adicionar essas coisas. Ter um dia de folga, ter tempo de férias, cuidar, ter tempo com a família. Tudo isso é muito importante. Mas eu acho que nada disso é suficiente se você não estiver disposto a mudar o seu próprio coração. Muitas vezes, o burnout ele não é uma circunstância imposta. Muitas vezes não acontece porque, infelizmente, minha vida é muito dura. Infelizmente, eu tenho que fazer muitas coisas. Geralmente, a gente escolhe as situações que nos levam ao burnout, ao esgotamento mental. Geralmente, a gente escolhe se colocar em certas situações. Então, é importante que você viva em um processo de autoanálise. Que você entre num processo sério de olhar para o seu próprio coração, ler a Bíblia contra você, conversar com seus familiares, com sua esposa, com seus filhos. Ter uma comunidade em volta de você que pode ouvi-lo e aconselhá-lo. E se você entrar num nível de esgotamento psicológico real, que chegue num nível da incapacidade, procurar ajuda profissional, procurar uma psicoterapia, procurar um psicólogo, procurar realmente uma ajuda nesse processo de autocompreensão, de entendimento do que está acontecendo com você, para você poder voltar e saber como organizar melhor a sua vida. Se você não estiver disposto a mudar o seu coração e a forma como você se enxerga no trabalho, você pode adicionar folga, você pode tirar de férias, pode ter 2 celulares. Você vai quebrar do mesmo jeito. Porque o teu coração vai te enxergar no trabalho de outra forma. Aí você vai ter um dia de folga, mas a tua cabeça não vai parar. Você vai tirar férias, mas aí você vai ficar caçando o trabalho. Você vai estar com sua família, mas a tua cabeça vai estar em outra coisa. Né? O teu coração vai estar inquieto e você vai estar se culpando durante o descanso. E você não descansa nada, você só trabalha menos. Você trabalha menos, mas não descansa. É como quem dorme e acorda mais cansado. Então, se você não se interpretar diferente no trabalho, nada vai se resolver. É importante que o teu coração enxergue os seus trabalhos, aquilo que você faz, de uma forma diferente. Por isso que é importante todo esse processo de autoanálise e de arrependimento, acima de qualquer coisa. Um exemplo próximo que a gente teve, você também teve, que conhece e eu tive, é o pastor Augustus, né? Que mesmo freando, tentando achava que frear a agenda pouco a pouco o ajudaria, mas ele percebeu que não. Quando ele estava aqui em Goiânia, ele parou uns meses e mesmo assim ele não conseguiu restabelecer toda a energia que ele precisava para continuar sem esse burnout. Ele continua sofrendo e lutando contra, mas mesmo diminuindo a carga horária, atividades, viagens e tudo que
pode afetar ele nisso? Um terapeuta uma vez me falou que a gente muitas vezes acredita que burnout se cura com férias. Então, eu tive um período de esgotamento, eu vou tirar um mês de férias, vou diminuir um pouco as atividades e pronto, voltei ao normal. E a verdade é que você nunca sabe quem é a pessoa que sai do outro lado de um burnout. Isso afeta você psicologicamente, emocionalmente, de forma muito profunda. Então, é lutar para não chegar lá. Porque uma vez que você chega lá, isso descompensa você de uma forma que, para voltar ao normal, às vezes é um processo lento, gradual, e às vezes você nem volta. Às vezes você fica quebrado e todo o processo de trabalhar e de voltar àquele tipo de serviço não funciona mais. Às vezes você tem que reorientar todo o teu trabalho, reorientar todo o teu ministério, porque aquilo que você fazia antes, você não consegue fazer mais. Né? Então é uma coisa muito séria. Esgotamento psicológico é uma coisa séria. As pessoas não podem brincar com isso, tem que tomar cuidado. Um livro que eu indico geralmente, que é muito útil, me dá um segundo, vou me afastar aqui. Uhum. São esses dois aqui, ó. Para homens, tem o Reset, do David Murray. Isso. E para mulheres, tem o Refresh, da Shona Murray. São livros muito bons, gente. São livros excelentes. Uma irmã da minha igreja que me indicou esses livros, quando ela notou que eu estava exagerando na minha vida de coisa que eu estava fazendo. E, gente, foram livros maravilhosos na minha vida, foram profiláticos, impediram desgraças muito maiores na minha vida. Eu indico para todo mundo que estiver aí sentindo qualquer sombra terrível do esgotamento chegando perto. Antes que o comentário está desativado, mas antes que alguém pergunte, é da editora Fiel. Digita lá. Isso, a editora Fiel. Iago, é lícito Essa pergunta é interessante, diga-se de passagem. É lícito um cristão pedir de volta aquilo que emprestou, mesmo que não esteja fazendo falta? Rapaz, dentro do limite do bom senso, eu veria de forma totalmente lícita. Mateus 5 diz para a gente emprestar a quem pedir, né? Dar a quem pedir. Se alguém está em necessidade e precisa de alguma coisa, é lícito emprestar. Agora, se a pessoa não está em necessidade, é um item fútil ou um item que não é de primeira necessidade, eu pediria de volta sem problema nenhum. Você empresta um livro, você empresta algum recurso, sei lá, o pastor empresta um celular velho para o irmão da igreja que teve o celular roubado, e o irmão está desempregado, e o irmão está recebendo cesta básica da igreja, e isso já está durando muito tempo, ele vai pedir de volta? Eu tenho outro celular, eu tenho outros meios de me comunicar, eu não preciso daquele celular. Deixa lá, né? Perde aquele bem, ou simplesmente deixa lá por anos, se for necessário, até o irmão se restabelecer. Eu pensaria nesse sentido. Emprestei um dinheiro para o irmão da igreja, ele continua em dificuldade, ele continua endividado, ele continua passando por um período difícil, deixa lá, não tem, vai pedir de volta para quê? A não ser que você esteja precisando de verdade. Eu estou numa situação agora pior que o cara para quem eu emprestei. Né? Aí o jogo virou. Às vezes você precisa pedir de volta. Eu estou passando necessidade. Agora, se são itens que não são necessários, você pede de volta, sem problema nenhum. É só uma questão ali de trato, de acordo entre cavalheiros. Tem um limite de bom senso aí que guia todo esse processo relacional. Uma pergunta enviada por uma seguidora, inclusive ela enviou a mesma pergunta para o seu nome umas 7 vezes. Queria agradecer ela por encher minha caixa de e-mail com a mesma pergunta. Ou a bronca. Não, manda uma vez, que eu já sei que é pro Iago. Não vou passar para outros. Ela mandou lá, escolheu Iago e a pergunta, manda uma, eu vou ver, mas não precisa mandar 6. Iago, Deus sempre mostra uma saída para as tentações? Sim, tá na Bíblia. Paulo escreve dizendo que Deus sempre vai nos dar um escape, né? Sempre vai nos dar um escape. As tentações sempre são humanas, não são divinas, e Deus sempre vai nos dar meios para que a gente possa escolher um caminho que não seja o caminho do pecado. Achar que o pecado é inevitável, que algumas tentações são inescapáveis, é chamar Deus de mentiroso. É dizer que Deus é mentiroso. A verdade é que a gente sempre pode escapar do pecado, a gente sempre pode fugir do pecado. Quando nós não o fazemos, é porque nós não o queremos. É porque a nossa vontade é a vontade de pecar. Não existe nenhuma força
alheia a nós, mais forte que o nosso exercício de vontade, que nos obrigue ao pecado. Existe um neuropsiquiatra chamado Viktor Frankl. Ele desenvolveu aquela escola psicológica chamada de logoterapia, foi preso nos campos de concentração nazistas, sobreviveu, perdeu os pais, perdeu a esposa, perdeu filhos. E ele diz que entre o estímulo e a resposta existe uma barreira, e essa barreira se chama vontade. Né? Existe personalidade, responsabilidade. E aqui ele está criticando diretamente as perspectivas do Sigmund Freud e da psicologia profunda. Ele vai falar justamente de uma psicologia espiritual. O homem possui um espírito, o homem possui uma vontade, o homem possui uma transcendência. Na linguagem do Viktor Frankl, o homem possui instintos, mas os instintos não possuem o homem. Você pode ter vontade de pecado, essas vontades não lhe possuem. Você pode ter desejos, esses desejos não possuem você. Existe um exercício de vontade que poderia impedir isso. Quando pecamos, é simplesmente porque o nosso exercício de vontade sucumbe às nossas tentações. Então, todos nós temos tentações, todos nós temos desejos, todos nós temos vontades. Todos nós, em tese, somos capazes de não pecar. Na linguagem agostiniana, né, eu posso não pecar. Agora, qual o problema? É porque nós escolhemos pecar. É porque nós exercemos a vontade de pecar. Nós escolhemos fugir do escape que Deus nos dá. Então, sim, Deus sempre dá um escape, e achar que não, dizer que nós pecamos por força das circunstâncias, é chamar Deus de mentiroso. Iago, a teologia da prosperidade funciona para aquele que crê nela? Não, não. Funciona para aquele que prega ela. Aquele que prega ela vai ficar realmente próspero, porque ele vai receber os recursos daqueles que creem nela. Né? Então, aquele que acredita na teologia da prosperidade vai se livrar de alguns recursos, vai colocar esses recursos nas mãos de pessoas gananciosas que vão enriquecer naquele processo. Agora, algumas pessoas enriquecem na teologia da prosperidade porque lá é um ambiente que fornece toda a estrutura da alimentação da ganância. É um ambiente que só fala de dinheiro, só fala de recursos, só fala de enriquecer, só fala de prosperar. Você está num ambiente em que sua mente e o seu foco é esse. Se você vai alimentar esse ídolo de forma intensa ao longo da sua vida, você vai guiar a sua vida nesse sentido. Você pode não conseguir prosperar, mas você pelo menos vai tentar. Né? Então, sim, muitas pessoas acabam prosperando na teologia da prosperidade, mas a custo de quê? A custo de crer em mentiras, a custo de sacrificar a fé em Deus no altar da idolatria, a custa de, como para usar a linguagem paulina, escrevendo a Timóteo, espetar a própria alma com muitas dores. A gente sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz dos males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amar as riquezas, a vontade de enriquecer, a vontade de ser rico, né? Esse amor aos recursos é a raiz de todos os males. É um tipo de orgulho terrível. Agora, não o dinheiro em si. Você pode enriquecer por um exercício de trabalho e porque produziu bem para a sociedade, é ótimo. Agora, a vontade e a ganância, essa luxúria pelos bens, é uma coisa pecaminosa. Quando funciona na vida de quem está na teologia da prosperidade, às vezes é a pior coisa. Às vezes a pior desgraça é enriquecer, é quando dá certo. Aí a gente tem se cumprindo basicamente Romanos capítulo 1. É Deus entregando os homens a seus próprios pensamentos. Deixando... Sabe quando você soltava pipa? Raia? Não sei como é que chama aí. Papagaio, sei lá. Pipa. Pipa. Sabe quando a gente chamava assim de descarrilhar, né? Descarrilhar, deixar. Então, quando a linha estoura, Deus deixa a linha estourar. E o cara vai e o cara consegue aquilo que ele quer. Essa é a pior desgraça que o homem pode encontrar na sua vida. É ter a satisfação dos seus ídolos. É ter a realização dos seus sonhos pecaminosos. Quando a teologia da prosperidade dá certo para quem acredita, essa é a pior desgraça que ele pode receber da mão de Deus. É uma coisa terrível, né? A gente tem que dar graças a Deus quando não funciona, porque a pessoa se frustra, percebe que aquela teologia é má e pode acabar indo para um caminho de amor ao Senhor muito mais profundo. Iago, quais conselhos você poderia dar para alguém que quer evangelizar um colega de trabalho? Olha, é o conselho que eu daria para quem me perguntasse sobre como evangelizar qualquer pessoa, não é? O evangelismo é uma coisa que deveria ser muito natural para nós. Há um livro muito bom, acho que foi publicado pela editora Betânia, não lembro bem qual a editora, se chama Q3, né? Qualquer lugar, qualquer hora, qualquer pessoa. Que apresenta uma metodologia de evangelismo muito simples, que você pode evangelizar qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora. Q3.
que é um livro muito bom, que apresenta justamente um caminho muito simples de evangelismo. É simplesmente apresentar a verdade do evangelho e puxar uma conversa sobre o evangelho. Os antigos teóricos do evangelismo explosivo falavam muito sobre você fazer perguntas sobre religião. Você olha para a pessoa e pergunta, cara, tu tem uma religião? Ou então, cara, o que é que você pensa sobre Jesus? Ou, brother, tu acredita na Bíblia? Ou, velho, se tu morrer agora, tu vai para onde? Tu acha que existe uma vida depois da morte? Às vezes a gente passa tempo demais tentando casar uma conversa que seja, sabe, natural. E não precisa ser natural. Você pode simplesmente puxar um assunto religioso e fazer uma pergunta muito simples. Se tu morrer agora, brother, tu sabe por onde é que tu vai? Eu tu acredita na Bíblia, acredita em Jesus? O que é que você pensa sobre igreja? Tá, já foi criado na igreja, teus pais são religiosos, sabe? Você pergunta esse tipo de coisa e você já se engaja naturalmente em uma conversa evangelística. É basicamente querer. Claro que dentro do ambiente profissional, se você vê as pessoas todos os dias, você consegue cavar ali uma coisa um pouco mais natural, obviamente. Mas se os assuntos não surgirem naturalmente de forma breve, você pode cavar esse tipo de assunto com muita facilidade. É só você querer. Eu costumo dizer para os meus alunos de missões que uma represa, para transbordar, não precisa de métodos, só precisa de pressão. Então, para a gente conseguir transbordar as verdades do evangelho, às vezes a gente procura muitas metodologias e tudo que a gente precisa é uma ganância espiritual. É vontade de pregar o evangelho. É uma vontade de compartilhar de Cristo. Então a gente vai e compartilha. Não precisa de muita coisa. É só querer e entender que a gente pode. Usando a linguagem aí como um coaching, Deus me perdoe, né? Deus me perdoe por isso, mas a gente tem muitos pensamentos limitantes, sabe? É a linguagem comum aí do mundo do coaching, né? Do charlatanismo de palco. A gente muitas vezes tem certas ideias que nos impedem de fazer coisas que estão à nossa mão. Aí a gente acredita que evangelizar é difícil, a gente acredita que o evangelismo é uma coisa impossível, que evangelismo não é para mim, que eu tenho que descobrir como evangelizar, descobrir, sabe? É para ser, não é fácil, certo? Não é fácil, mas não é complexo. Não é fácil, mas não é complexo. Ou seja, é simples, ainda que seja difícil. É simples. Não tem muitas firulas. É apresentar a verdade do evangelho. É apresentar a obra perfeita de Cristo Jesus, que morreu na cruz, que recebeu a ira de Deus, bebeu do cálice da ira, que recebeu os nossos pecados sobre ele, que se nós crermos nele pela fé, nós temos os pecados limpos, o contrato de dívida foi pago. Então, quando o Pai olha para nós, ele vê a vida perfeita de Jesus, nos imputa a sua justiça, porque quando ele olhou para o seu filho, ele viu o nosso pecado lá, e ele puniu o seu filho, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, né, está intercedendo por nós, vai nos levar para ele. É a mensagem clara do Evangelho que nos salvou. É só apresentar isso com verdade, convidar os homens ao arrependimento e à fé. Não era para ser complexo, ainda que a gente saiba que muitas vezes é difícil. Cobra um impulso moral e uma vontade, um exercício de amor a Deus e de ganância espiritual que às vezes falta no nosso coração. A gente tem que alimentar esse tipo de coisa. Não precisa ser uma busca desenfreada por um método, né? Criar todo um Sim, a gente passa tempo demais nisso. É para ser uma coisa mais natural, né? Sim. Exatamente. Iago, exatamente. Temos instrução bíblica para seminário de cura interior? Olha, assim, vamos lá. Cura interior. O que é que você quer dizer com isso, né? A gente precisa ser curado interiormente? Precisa, né? Todos nós somos feridos interiormente em muitos níveis. O pecado nos corrompe, a vida nos machuca, coisas nos maltratam, todo mundo tem aí suas mazelas, sejam oriundas do pecado original, sejam oriundas das nossas próprias más escolhas, de coisas que a gente viveu. Todos nós aí somos essa grande confusão aí interior que nos define, muitas vezes, né? Cura interior. O que é que isso significa? Né? O que é que esse seminário está me proporcionando? Ora, o que nos cura interiormente é a aplicação da verdade do evangelho à nossa própria miséria moral, né? Se isso chegar no nível da psicopatologia, talvez eu precise de um terapeuta que vai me dar ali certas ferramentas oriundas do conhecimento científico e das relações humanas que possam me responder certas questões do meu próprio coração, da minha própria mente. Agora, esse seminário de cura interior, que geralmente se manifestam em igrejas, é uma miscelânea estranha de autoajuda com psicologia barata, com um pouco de teologia ruim,
que misturam, jogam em você um pouco ali de misticismo, de quebra de maldição, de demônio territorial e umas marmotas meio estranhas, né? Então, fazer aí um Veredas Antigas, se arrepender como pessoa e linhagem, quebrar maldições familiares, nada disso é cura interior de verdade. Cura interior a gente encontra no amor de Cristo Jesus, né? Falando no nível religioso. Até mesmo no nível de psicopatologia, às vezes no nível de doenças da alma, de traumas humanos, o evangelho também pode curar muitas dessas coisas, e muitas vezes cura mesmo, né? No nível mais relacional e de autoconhecimento, às vezes um terapeuta nos ajuda nesse processo de se entender e de compreender melhor as coisas, até para aplicar o evangelho de uma forma melhor em áreas que às vezes a gente não consegue ver bem por causa do nosso próprio pecado ou incapacidade. Agora, esses seminários de cura interior que fazem por aí são um problema. Agora, falar em cura interior pura e simplesmente não é um problema. O problema é o significado que estão dando para isso por aí e como estão fazendo isso por aí. A ideia é errada? Não, devemos ter o nosso interior curado. O problema é a execução comum desses seminários aí em volta do Brasil. A próxima pergunta é Pastor Iago. Ela foi enviada desse jeito. Agora eu estou lendo, não a que eu te enviei, mas ela completa. Pastor Iago, gosto de assistir anime. É pecado? E ler mangá? Eu iria na minha sala e pegaria ali na estante da sala umas coisinhas que eu tenho lá, sabe? Porque se ler mangá for pecado, eu tenho um altar a Satanás na minha sala, né? Eu gosto muito de mangá, certo? Eu sou um otaku em remissão, digamos assim. No meu tempo aí de adolescente, eu assistia anime o tempo inteiro, gostava de tentar aprender japonês, esse negócio todo. Ia para evento de anime, organizei evento de anime, adorava isso. Quando eu me converti, meu foco mudou, meus entretenimentos mudaram um pouco, mas cultura japonesa ainda é uma área que eu me desgasto um pouquinho. Então, hoje eu não assisto mais muito anime, eu não consigo mais ver muitos animes por causa do meu tempo mesmo, mas ler mangá é uma coisa que eu ainda faço. Ainda compro alguns mangás, ainda leio alguns mangás. Acabou de chegar aqui em casa, teve uma promoção da JBC, eu comprei Ghost in the Shell completo, tenho aí aqui em casa. Comprei os mangás raros de Elfen Lied, que eu li quando eu era adolescente e não vende mais em canto nenhum, achei no Mercado Livre, um cara vendendo. Gastei um dinheiro que não deveria, pedi desculpa à minha esposa, mas guardei, me dei de presente. Vou ficar sem presente de aniversário em uns 2 anos por isso. Tenho o Death Note completo, tenho Kimi no Na wa aqui em casa. Adoro ler mangá e veria mais anime se tivesse mais tempo. Por que seria pecado? Ler HQ seria pecado? Assistir um filme seria pecado? Não faz nenhum sentido achar que isso é pecado. A gente veio de uma cultura em que tudo aquilo que é estranho talvez seja pecaminoso, né? No meu tempo, minha mãe rasgava as cartinhas do Yu-Gi-Oh!, não deixava assistir Dragon Ball, né? Porque todo mundo via aquelas mensagens subliminares. Josué Irion falava contra a Disney, né? E contava essas coisas. O povo falando de fake news hoje em dia. A gente conhece fake news, compadre, há muito tempo. Há muito tempo. Que foi adolescente em igreja pentecostal, patrão. Fake news era no púlpito, era DVD de fake news, né? Sobre essas marmotas e histórias estranhas. Eu lembro quando eu assistia Dragon Ball, que ia falar Mr. Satan, na hora eu colocava no mudo, que se minha mãe escutasse, ela ia mandar eu desligar na hora. E Yu-Gi-Oh! Que tinha o Mago Negro. Nossa, o Mago Negro terrível. Terrível. Né? Então, assim, não é pecaminoso. Agora, claro, a gente não assiste nada que seja pornográfico, a gente não assiste nada que seja que zombe dos nossos valores, zombe da nossa fé. Sim. A gente evita colocar coisas más diante dos nossos próprios olhos. Então, a gente tem que julgar tudo aquilo que a gente vê. Mas não é um estilo específico de anime ou de literatura que a gente rejeita. Mas, dentre todas as literaturas e todas as peças de mídia, a gente julga o valor daquilo e, julgando o valor, a gente assiste ou não. Então, não vejo nenhum pecado em ver anime e ler mangá. Inclusive, leio e queria ver mais. Se tivesse mais tempo, né, seria melhor. Queria mais tempo para ver. Iago, uma próxima pergunta enviada por um seguidor foi: como fazer para vencer a preguiça? Rapaz, tô com preguiça de responder essa aí. Então, piadinha besta, hein? Nossa. Não, tem um livro muito bom do Tiago Cavaco, chamado 6 Sermões contra a Preguiça, editora Vida Nova. É uma obra de arte. É uma obra de arte.
Os Seis Sermões contra a Preguiça. É um livro bonito e teologicamente rico, certo? São sermões que ele escreveu e que, nossa, muito bom. É entender o nível do pecado, que é a preguiça, como a preguiça é uma coisa pecaminosa, que ofende ao Senhor. Entender que a preguiça não é fazer nada, a preguiça é fazer mal, fazer o mal. No livro de Provérbios, o preguiçoso é um dos principais personagens, ali próximo do tolo. E o preguiçoso, diz no texto, é alguém que ele dorme, ele descansa, enquanto o mato cresce em volta dele. Ou seja, porque ele não faz nada, o mal acontece. Então, a preguiça, o ato de não fazer nada, é o ato de fazer o mal. Não é a ausência de ação, mas é o exercício de uma má ação, estar preguiçoso. Então, entender a gravidade da preguiça é uma coisa muito séria. Então, a gente precisa de instrumentos para vencer a preguiça. E Hebreus nos apresenta a imitação como um caminho para vencer a preguiça. Ele vai dizer, sejam operantes, né? E sejam operantes como? Imitando os grandes homens da história da fé. Então, aparece Hebreus 11, para nos estimular a operação, a sermos operantes. É importante conseguirmos ser operantes imitando homens operantes. Eu indicaria o livro do Thiago Cavaco como um caminho ótimo para lidar com isso. No meu próximo livro, que vai sair esse mês agora, que vai na caixa do review para os associados, desculpa aí o jabá. Não, que isso, eu ia falar no final, você adiantou? Que vai uma versão capa dura, de luxo, exclusiva para os associados, não vai estar à venda, não tem como comprar. Depois vai estar à venda uma versão brochura com a capa normal, para quem não é associado. Mas vai uma capa dura para quem se associou e não dá mais para se associar. Quem recebe a de abril é quem se associou em março e acabou, sem choro nem vela. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Né? Vai ser um livro chamado Pecados Aceitáveis, eu que escrevi, e tem um capítulo inteiro sobre preguiça, né? Sobre 9 características do ócio e como a Bíblia nos diz 9 coisas sobre a preguiça que nos ajuda a vencê-la. Então, quem tiver interessado, procure depois. Pecados Aceitáveis vai estar à venda em algum momento e vai ter uma ajuda aí contra a preguiça e outros pecados que nos separam de Deus. O chefe escreveu alguma coisa nesse teu livro, não escreveu? Ele fez o prefácio. Fez o prefácio. Tô ligado. Prefácio do Dr. Augusto. Abrindo um parênteses aqui, seu amigo de Caldas Novas, Felipe Niel, falou que é a melhor Grande caixa Niel. de livros do Brasil. Grande Niel, agradeço muito, ele é muito generoso. Puxa saco, hein? Puxa saco. Ele é generoso, ele é muito bondoso. Niel tem um curso muito bom, Vida no Evangelho. Se você quer aprender teologia voltada para a vida prática, o curso do Niel é muito bom. @FelipeNiel, com I, aí no Instagram. Niel é um cara maravilhoso, um ótimo pregador, um cara do coração gigante e tem um curso muito bom. Você que está quarentenado aí, precisando gastar seu tempo aí em quarentena, investe no curso do Niel, que é muito aplicado à vida prática. Se quer um curso voltado à vida prática, o Niel é o cara que você precisa procurar. Vai lá nele. Verdade. Gente finíssima. Iago, infelizmente Sim. nós temos só 2 perguntas. O mundo queria te ouvir mais, mas nós não temos tempo. E também... Eu falo demais, me perdoem também. Que isso, tu tem outros afazeres. Mas a pergunta é, qual a diferença de palco para púlpito em relação ao louvor cristão? Palco para púlpito, é isso? É uma pergunta técnica? Quer que eu escreva o que é o púlpito, o que é o palco? Eu não sei. Ou é assim, a pessoa quer saber a diferença entre um show e um louvor? Eu acho que a pessoa quer saber a diferença entre a apresentação musical que uma banda pode fazer e o louvor que um grupo pode fazer na igreja local. Eu acho que deve ser isso. Acho que a pessoa não quer uma descrição do que é cada coisa, né? As diferenças são imensas, quando a gente fala de música na igreja, a gente está falando de arte funcional. Existe uma função para a música na igreja. A gente não vai para o culto para apreciar a arte, a gente vai para o culto para apreciar Cristo. Então, a função da música na igreja é nos apontar a um momento de adoração congregacional. Então, os músicos não aparecem, eles não mostram o máximo de suas habilidades, eles não estão lá para nos impressionar, eles não estão lá para chamar a atenção, eles estão lá para nos apontar para outra coisa, para auxiliar a igreja no processo de canto. Agora, o show é outra coisa. O show tem 1 milhão de possibilidades. Você vai lá para ver o artista, você vai lá para apreciar a habilidade técnica dos músicos, você vai lá para ver o belo, você vai para rir, você vai para chorar, você vai para pular, você vai para se divertir, de forma geral. Existem muitas liberdades e coisas que o show fornece que não são coerentes com o culto.
né? Por isso o culto ele é muito mais limitado. A música no culto ele é muito mais restrita, ele é muito mais humilde, justamente por causa de sua função. A música do culto não é uma apresentação, é um auxílio para que a igreja cante a Deus e cante uns aos outros. Por isso, os solos não vão ficar chamando atenção, a habilidade musical não vai ficar chamando atenção, quem canta não vai se encher de melismas e de coisas assim. É tudo um auxílio para aquele que está lá para cantar junto. Até os instrumentos e os estilos musicais, a cadência das músicas, as notas, os tons, tudo isso é pensado não no que é mais bonito, não no que vai fornecer a melhor apresentação, mas no que vai fornecer a melhor experiência de canto congregacional para a comunidade. Então a diferença é bem grande. Iago, quais conselhos dar para jovens sedentos e convencer suas igrejas locais sobre erros teológicos? Nossa. Assim, é uma coisa bem ampla, assim, né? Dá para dar muitos conselhos nesse sentido. Se os irmãos estão sedentos, eles devem encontrar o normal é que as igrejas apontem as pessoas para o caminho da fé. Que as igrejas estejam fornecendo ambientes de aprofundamento teológico, de crescimento na palavra, de serviço no evangelho. Agora, se a igreja não estiver sendo suficiente, por falha da igreja ou por uma ânsia maior de preparo daquele que é membro da igreja, aí existem muitos ambientes. A pessoa pode ir para um curso online, pode ir para um seminário teológico, pode tentar aprender por outros meios, na leitura da palavra, através de livros. Né? O conselho para essas pessoas é que continuem crescendo, mas sem largar relacionamentos reais de vida de igreja. Exercitando humildade, exercitando vida no evangelho, exercitando uma boa compreensão teológica que o coloque sempre nos eixos, para ele não virar só um chato ou um erudito de internet, mas alguém que vive vida de igreja de verdade. É a vida de igreja que vai te salvar da loucura, é a vida de igreja que vai te salvar do pecado, é a vida de igreja que vai te salvar dos males que às vezes o conhecimento nos traz. Porque o conhecimento sem amor nos faz mal, diz 1 Coríntios capítulo 8. Se a gente fica mais inteligente e menos amoroso, essa inteligência nos adoece, ela nos incha, né? Ao invés de nos fazer dar mais para os outros. Então, a melhor baliza para essa sede não prejudique você é que esse crescimento em conhecimento, ainda que ele se dê também fora dos ambientes de igreja local, em cursos ou livros, a pessoa que está nesse processo esteja na igreja local e esteja bem engajado na igreja, sendo repreendido, sendo exortado, sendo cuidado, sendo amado, também exortando, cuidando, repreendendo, para que a vida de igreja balize o processo de aprendizado. Seria o meu principal conselho. Não, verdade. Resumiu, como você disse, é amplo, mas resumiu os principais motivos e objetivos que alguém que tem essa dificuldade pode enfrentar, que é amando a igreja e tentando ficar próximo dela mesmo com todos os problemas Sim. que ele pode viver nessa igreja. Mano, queria agradecer pela sua disposição numa quarta-feira à noite. Eu que agradeço, a alegria é toda minha. Do PNO. Nada, Deus também. abençoe Feliz vocês que a internet funcionou pelo visto. Deus abençoe vocês aí nesse período de quarentena, que os guarde. Amém. Você aí também. Deus abençoe perguntar, não ofende. Vocês são bênção aí para o Brasil. Amém. Deus abençoe vocês. Precisando, estou aqui. Qualquer coisa é só dar o grito. É nóis. Um abraço. Obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo aí que ouviu a gente. Deus abençoe. Pessoal, como bem o Iago disse, muito obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. Nós tivemos às 8 horas conversando com o pastor Thiago Santos e agora com o Iago Martins. Respondemos boas perguntas. É sempre bom conversar com amigos, pessoas que Deus colocou na nossa caminhada. Então, muito obrigado a vocês que acompanharam. Amanhã nós voltamos. Vou só confirmar aqui porque a minha memória ficou falha agora, mas é isso mesmo. Amanhã às 8 horas o Ronaldo Vasconcelos, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Casa Caiada, em Recife. E às 21 horas nós conversaremos com o pastor Paulo Júnior, da Igreja Aliança do Calvário. Então, se você ainda não convidou alguém para assistir a live amanhã, convide. O pastor Jonatas Miranda, pastor juntamente com o pastor Mauro Meister, lá na Barra Funda. Deus abençoe. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado a vocês que acompanharam. As lives de segunda e terça já estão no canal, como eu disse.
Se inscrevam lá, indiquem para seus amigos. As lives de hoje também estarão. As da semana passada já estão lá. Algumas pessoas mandaram mensagem perguntando. Então, se inscreva lá no canal. Semana passada foram mais de 120 perguntas. Quase 150 perguntas, na verdade, respondidas. E quase 24 horas de lives. Respondendo boas perguntas, tá bom? Que horas é o Paulo Júnior? 9 horas. Só olhar no feed. Tá todos os horários lá. Tá bom? Não, tá sonhando não. Pode ficar tranquilo que é realidade. Iago, Paulo Júnior e Augusto são amigos da caminhada que Deus nos dá. Tá bom? Abraço. Fiquem com Deus. Amanhã às 8 horas nós estamos de volta com o pastor Ronaldo e às 21 horas com o pastor Paulo. Se você ainda não convidou alguém, volto a dizer, convide alguém para aparecer e estar online aqui, tá bom? Acho que é só isso. Onde envio perguntas? Na bio aqui do @PNO Oficial tem um link que você pode enviar a sua pergunta. É lá no perguntarnofrente.com/semana online. Tá bom? Só isso. Só isso. Fiquem com Deus. Até amanhã.